Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Joel e estarei auxiliando vocês aqui nesta sessão, que estará trazendo discussões voltadas à temática textos criminais. Estarei nos bastidores auxiliando a coordenadora desta sessão, que será a professora Ana Maria Coelho Silva Wertmans. Timer. Peço perdão, professora, pela pronúncia. E qualquer necessidade ou dúvida que possuam, estarei auxiliando vocês via chat, tudo bem? Informo também que neste momento a gravação já está ocorrendo e se vocês me permitirem, eu sugiro que vocês ativem a câmera de vocês para que nós possamos manter um relacionamento melhor no decorrer das apresentações. Essa sessão terá aproximadamente uma duração de 2 horas e eu sugiro que vocês façam a apresentação de vocês em 20 minutos cada, onde eu estarei cronometrando e avisando vocês por áudio quando passar 15 minutos e também quando finalizar. O tempo restante ele poderá ser utilizado para as discussões. Gostaria de dar agora as boas-vindas a vocês, desejar uma ótima apresentação para todos e todas, e agora passo a palavra para a professora. Professora, seja muito bem-vinda e ótima conduta aí. Obrigada, Joelinson. Me avisa qualquer coisa em relação ao som. Certo, professora. Então, bem-vindo a todos. Eu sou a professora Ana Wertheimer, da PUC do Rio Grande do Sul. Falo aqui de Porto Alegre. Então, queria iniciar agradecendo e parabenizando a Associação, né, Brasileira dos Professores de Língua Portuguesa pelo belíssimo congresso, né, pelas oportunidades que nós estamos tendo aí de discussões e apresentações. Então, fico muito feliz em estar participando do congresso e agora, né, neste momento aqui, participando desta mesa aqui com vocês. Nós vamos iniciar, então, né, já conversei, vamos iniciar com o Felipe, depois Gabriel Castro, Arthur de Souza Araújo e Carlos Henrique, certo? Como o Joelinson comentou com vocês têm 20 minutos e vocês serão avisados pelo Joelinson, né, quando estiver perto do final. Então, desejo a todos uma ótima apresentação, estou muito curiosa para conversar com vocês, aí depois no final, né, vocês anotem algumas perguntas, alguns comentários, e no final das 4 apresentações, então, nós faremos um debate, certo? Obrigada, então, Felipe, é a tua palavra. Obrigado, professora, bom dia, professora, bom dia a todos. Joelson, bom dia. Parabenizar a organização, né, porque fazer um congresso da envergadura, que é o Abrapelipe, no meio de uma pandemia, com essa tecnologia toda que nós temos visto, é uma coisa realmente que eles têm arrasado, né? Não tem outra palavra, né? Tem sido um congresso muito, muito grandioso em tudo, né? Eu vou passar a falar, senão vou perder meus minutos preciosos e vou me atrapalhar. Eu me cronometrei, talvez passe alguns minutinhos, não muito, mas vamos lá. Na construção da narrativa de A Confissão de Lúcio e do conto A Estranha Morte do Professor Antena, Sá Carneiro utiliza estratégias que aproximam tais obras do gênero policial. No primeiro, encontramos o relato de um narrador-personagem que confessa sua inocência frente a um crime que afirma não ter cometido. No segundo, um narrador-personagem que toma para si o dever de desvendar o mistério que cerca a morte de seu mentor. A figuração do mistério se faz nitidamente diferente, em uma narrativa carregada de delírios sensoriais que nos provoca inquietações e, a todo momento, as verdades, dadas pelo narrador ou encontradas pelo leitor, se modificam, como a luz vista através de um prisma. Isso nos remete à forma moderna de narração policial, em que não há preocupação factual com resoluções dos casos descritos. Se a fantasia se colocava, outrora, como força condutora, encontrando na ciência e em sua exatidão a referência ao real, base do romance policial clássico ou dedutivo, agora a possibilidade de sua existência acontece a partir do momento em que o narrador e o leitor se permitirem acreditar no que ocorreu na morte do professor, não sem antes preencherem algumas lacunas deixadas no texto. Quando olhada em conjunto, a leitura da obra de Mário de Sá Carneiro faz-nos pensar que a sua escrita parece ser um grande jogo de adivinhação, uma grande obra detetivesca, posto que o autor permite, em seus escritos, que o leitor identifique as múltiplas possibilidades que a sua narrativa propicia para a resolução do que fora proposto pelo narrador,
fazendo assim com que o leitor deixe de ter uma participação somente passiva na leitura, mas que participe ativamente para propiciar uma nova interpretação do que ocorreu. Sá Carneiro utiliza-se de uma narrativa que podemos considerar ambígua, no sentido em que permite aos leitores a construção de um processo dedutivo para, logo em seguida, frustrar as hipóteses de solução criadas a partir de tal processo. Daí, deriva uma persistente atmosfera de mistério e dúvida, responsável por aquele fascínio característico do gênero policial. Observamos isso, por exemplo, na narração de Lúcio, quando ele nos relata o seu passado. Em dados momentos, acreditamos ser, na realidade, o seu presente sendo narrado à medida que acontece. Tamanha é a atmosfera de mistério. Isso ocorre pela forma que Sá Carneiro estabelece na construção do texto uma oscilação com relação ao tempo versus espaço, propiciando ambientes e situações que são tão envolventes que somos levados a enxergá-las como algo quase palpável, mesmo que seja, e são, afinal, apenas rememorações do narrador, que, sendo muito cuidadoso em sua narrativa, usa de uma riqueza de detalhes no registro da passagem do tempo e da mudança das localizações. Ao fazer isso, ele nos coloca diante de inúmeras lacunas que são preenchidas aos poucos no decorrer da narrativa. No entanto, nunca de forma completa, permitindo, assim, inúmeras inferências, conforme já apontado. É acreditando nessa construção narrativa que propõe ao leitor das histórias uma investigação que não esteja apenas vinculada ao narrador, presente nos textos de Sá Carneiro, em que a figuração do mistério manifesta-se de forma outra em relação ao que se concebe no modelo clássico do gênero policial, já que em suas histórias ele é construído de forma a ser permanentemente mantido, mesmo ao fim da resolução apresentada pela intelectualidade da figura do narrador, que é possível inferir o quanto sua escrita reflete duplos que não podem ser lidos ou entendidos separadamente, tais como intuição versus ciência, realidade versus insólito. Eles se estabelecem como uma balança, buscando oferecer equilíbrio, ao passo que, ao mesmo tempo, parecem querer ter um maior protagonismo sobre o outro. Esse jogo, presente na narrativa de Sá Carneiro, é, portanto, um dos responsáveis por manter vivo o mistério de suas criações, mesmo quando já tenhamos a resolução apresentada ao fim do texto. Assim, seguimos na busca por perceber de fato como o autor não apenas se apropria do gênero, mas parece criar o gênero policial à sua maneira, mesclando elementos. Por conta dessas múltiplas facetas presentes nas obras consideradas, acreditamos existir uma nova tipologia na escrita policialesca proposta por Mário de Sá Carneiro, não apenas pelo que apontamos, como também por compreendermos que suas histórias produzem um assombro no que diz respeito aos temas abordados, já que muitas vezes as teorias levantadas não podem ser respondidas apenas pela racionalidade científica, que lida com provas no campo da realidade, mas também por elementos que são insólitos, sendo necessária uma maior fantasia para sua compreensão, como, por exemplo, quando abordam a nossa própria existência como seres. Assim, podemos caracterizar esses textos como uma experimentação literária, na qual o extravagante e o absurdo estão lado a lado com o psicológico, fundidos-se em uma composição singular. Ainda vale salientar o fato de que nada nessas narrativas é previsível, podendo-se exemplificar com a forma como o narrador, em A Estranha Morte do Professor Antena, nos apresenta a causa da morte do seu tutor, o que durante a construção do enredo é impossível de imaginarmos, mesmo com as pistas deixadas. Podemos conceber, portanto, múltiplas interpretações. Em A Estranha Morte do Professor Antena, há um dado importante sobre a questão do vencer-se o tempo e o espaço. O personagem se transporta em corpo físico para um tempo ou outro de sua alma, o que vai ao encontro da teoria por ele levantada e expressa nas seguintes linhas, e aqui cito o texto: as almas têm idade, e as várias vidas, pois nada nos indica que tenha limite o seu número, não serão mais do que os vários meios a que sucessivamente, e conforme as suas idades, as almas se afeiçoarão. Fim da citação. Assim, percebemos que a alma seria, e aqui cito novamente, uma série mesmo infinita, muito melhor, uma série talvez circular, fechada. Fim de citação.
o professor Antena se desincorpora de si ao romper com a barreira do seu corpo, adentrando de corpo e alma, literalmente, pelo desconhecimento que encontraria em sua vitoriosa viagem no tempo e espaço, mesmo que essa esteja vinculada à sua morte física. Na escrita policial clássica, a questão temporal está estritamente ligada ao enredo construído, de tal maneira que os elementos básicos, tais como um crime, delito e alguém disposto a desvendar o que ocorrera, só funcionam na construção narrativa quando ela é bem articulada, criando a relação entre o detetive, por assim dizer, e o crime que nos é narrado. Assim, existe nos enredos um momento que culminará na resolução do enigma, pois somos, desde o início, sendo preparados para ele. Já na narrativa de Sá Carneiro, veremos que esse ápice nos encaminha para a permanência do mistério como insolúvel, sem que, contudo, se descaracterize o conceito que abordamos acima, tão caro para a literatura policial dedutiva, uma vez que, afinal, a solução do mistério, que nos é apresentada para o que ocorreu ao professor Antena, já era de conhecimento do seu discípulo antes que ele se resolvesse a nos narrar o que seguiria, assim como acontece em A Confissão de Lúcio. Queremos dizer que, mesmo que as narrativas brinquem com os aspectos, tais como a temporalidade, manterão o mistério intacto no seu decorrer. Encontramos mais um elemento que liga as duas obras, para além do que apontamos nas linhas precedentes, a morte. Ainda podemos notar que, diferentemente do que encontramos na literatura policial clássica, Sá Carneiro parece conduzir seus escritos para a constante perpetuação do enigma, transportando a escrita para um lugar que problematize conscientemente a lógica científica que é parte da escrita policial dedutiva. Como apontamos a questão lógica, vale retomarmos a figura do professor Antena, que se pode ter como um simulacro de um cientista maluco, já que caminhava por meios ocultistas, místicos, com experimentos e pensamentos excêntricos que frontalmente se opunham ao seu lado científico, ou, por assim dizer, cartesiano, como lemos no trecho, e aqui cito. O professor Antena limitava-se, com efeito, a assentar nos seus cadernos, além de fórmulas e esquiços, apontamentos telegráficos, por vezes indecifráveis, onde condensava as suas ideias, os raciocínios que o deviam guiar a determinadas conclusões. Eram estes apontamentos que, desenvolvidos mais tarde, lhe serviam de base para os volumes elucidativos que publicava sobre cada uma de suas descobertas, ou mesmo das suas buscas, volumes que hoje formam uma preciosa biblioteca da mais surpreendente leitura. Fim de citação. É possível, a partir desse trecho, perceber que o narrador, ao abordar as ideias do professor Antena, as considerava, pelo menos em alguns momentos, de difícil compreensão. Talvez, por conta dessa relação com os ensinamentos do mestre, ele deixa transparecer na narrativa uma possível ironia, já que, ao longo de toda a construção narrativa, somos informados de que seríamos postos defronte de toda a verdade, que, ao final, nada mais são que mirabolantes hipóteses levantadas pelo professor Antena, como se ele quisesse ser um arauto contra o pragmatismo científico. A narrativa se desenvolve a partir dessa ironia, como no trecho abaixo, e aqui eu cito. Mesmo entre o público normal, causou grande sensação a morte do professor Domingo Antenas. Não tanto, é claro, pela irremediável perda que nele sofreu a ciência contemporânea, como pelo mistério policial em que a sua morte andou envolvida. Esse automóvel fantasma que de súbito surgira e logo, resvalando em vertigem, se volara por mágica, a ponto de ser impossível achar dele um indício sequer. Fim da citação. É perceptível, pelas linhas acima, que a comoção causada pela inesperada morte do professor não se deve ao fato de ela representar uma grande lacuna científica que a sociedade enfrentaria, mas sim ao mistério que envolve essa partida, com claros tons folhetinescos, o que muito nos lembra o surgimento das narrativas policiais. Basta retomarmos o trecho que acabamos de citar para que nos fique mais claro o ponto a que a narrativa recorre. Afinal, a morte ocorre após um grave acidente com um carro fantasma, do qual não há indícios físicos ou meramente ilustrativos, e ela surge após esgotadas todas as explicações científicas e lógicas. De toda forma, fica bem claro que a análise proposta pelo narrador discípulo é apenas uma hipótese
dentre muitas que poderiam ser criadas. Se o gênero policial tinha em seu início o forte apelo a uma realidade que envolvia os seus leitores com um enredo de enigma, Sá Carneiro parece aprofundar esse envolvimento, lançando seus leitores em um outro mundo de mistério, para além do que possa ser considerado racional a partir dos conceitos vigentes na sociedade, o que, sem dúvidas, atrairia os olhares do público leitor das narrativas do gênero. Para alguns críticos, o autor, em A Estranha Morte do Professor Antena, sintetiza uma postura que valoriza um universo científico de infinitas possibilidades por meio de um pesquisador excêntrico. Entretanto, para outros, o misterioso falecimento do professor Antena exemplifica uma visão negativa de um autor que enxerga de forma decadente uma ciência que limita os livres projetos e sonhos. Nas leituras das obras do autor, o escritor Fernando Pinto do Amaral, o crítico, acredita que Sá Carneiro manifesta acentuadamente o decadentismo, corrente artística que não deve ser lida como uma devoção reacionária ao passado, mas como um manifesto que impulsiona a transição para a modernidade estética. Já Yara Francesca Vieira, em seus estudos sobre a Estranha Morte do Professor Antena, aponta que os pesquisadores excêntricos e loucos da quarta dimensão gostavam de desenvolver experiências ocultistas e bizarras que desafiavam a lógica convencional. O professor Antena acaba por se enquadrar na mesma nomenclatura excêntrica e louca, por percorrer concomitantemente caminhos ocultistas, delirantes, místicos e científicos. No entanto, a própria autora sinaliza que o entendimento sobre as teorias da quarta dimensão por Sá Carneiro, assim como as teorias presentes no conto, não são conclusivos em relação à posição que ocupa a ciência nas obras do autor, pois, aqui eu cito Vieira, o fim trágico do cientista acena também para a crítica do progresso científico-tecnológico desenfreado, fim da citação, que objetiva extinguir a magia do sonho e do mistério, abolindo, portanto, o obscurantismo. Esse conto nos permite observar uma manutenção contínua da ética em relação ao já proposto por Sá Carneiro em Páginas de um Suicida. Nessa obra, o autor assegura, por meio do personagem Lourenço Furtado, a morte do mistério no século XX, tendo contribuído para o progresso da ciência. Sendo assim, só restava ao homem dotado de espírito desbravador explorar os enigmas da morte. É exatamente essa análise investigativa efetivada pelo professor Antena, quando é levado à morte pela pesquisa científica que estava realizando, na qual buscava solucionar os mistérios de vidas passadas, que, segundo o narrador personagem, existiam juntamente com a realidade presente. Nos últimos parágrafos do conto, o narrador expressa, para justificar a estranha morte, o surgimento de seu mestre, e aqui cito, na outra vida, em uma outra praça, pejada de veículos, entre uma oficina titânica, no meio de maquinismos vertiginosos, alucinantes, que o tivessem esmagado. Fim da citação. A conclusão do conto expressa não uma fidelidade absoluta para com a ciência pragmática, mas uma ironia por parte do autor, uma vez que o narrador personagem do conto busca, ao longo da obra, esclarecer os verdadeiros acontecimentos que levaram à morte de seu mestre, apenas levantando hipóteses sobre o que de fato decidiu relatar, evidenciando uma investida sarcástica de Sá Carneiro quanto ao método científico rigorosamente racional. Faltam 5 minutos. Já estou terminando. É por meio do relato da memória, já que havia passado quase um ano da tragédia, que o narrador personagem decide relatar todo o enigma envolvendo a morte do professor Antena, buscando de forma minuciosa e com base na ciência, explanar os mistérios envolvendo a pesquisa do mestre, utilizando para tal documentos conclusivos. Tais documentos, que dão base à sua exposição de fatos e permitem que o narrador personagem se exponha, sem que se pareça fora de si, não passam de irônicos devaneios e suposições sobre o bizarro desfecho que pretende contar. Assim como em A Confissão de Lúcio, o narrador de A Estranha Morte busca apresentar fatos não verdadeiros, que desafiam o mundo da forma lógica, pautado, sobretudo, numa coerência que um e o outro não conseguem prolongar. O aprendiz do mestre Antena, determinado a dizer a verdade sobre os acontecimentos, apesar do caráter dubitável da sua narrativa, pretende ligar de modo lógico o mistério à realidade científica. O narrador personagem manipula a linguagem do seu relato, contrariando o pacto narrativo com o leitor final de seu texto, uma vez que os documentos apresentados
não são qualificados para garantir a veracidade dos fatos. Sendo assim, o único caminho possível para o discípulo do mestre é interpretar as evidências de modo não afirmativo, apenas como meras hipóteses, por saber, desde o início, não se tratar de uma verdade científica, chegando ao fim da sua narração sem nada comprovar. O narrador-personagem, assim como Lúcio, investe no prolongamento do mistério e não na sua resolução. Nos romances policiais, os documentos e pistas têm por função comprovar aquilo que está sendo narrado. Já no conto que estamos analisando, os documentos concedem apenas hipóteses ilógicas, embora o narrador insista em garantir o caráter comprobatório de seu relato. De acordo com os relatos do narrador, o professor Antena acreditava na sobreposição de vidas que aconteciam de forma sucessiva, em diferentes dimensões, sendo possível transitar por múltiplas existências, ao menos para aquelas pessoas que conseguissem adaptar as dimensões da vida passada com as da vida atual, alcançando assim um tipo de Deus de sua própria existência. É dessa forma que o discípulo busca explicar a morte de seu mestre, que ao vencer o mistério, teria acordado em uma outra dimensão, em outra vida. E aqui cito, já para finalizar, tal é a hipótese que pela minha parte proponho. Quem entender, que formule outras, mesmo que retome as suas teorias e praticamente as busque verificar. Para isso as publiquei. Seria um crime ocultá-las. Elas rasgam sombra, fazem-nos oscilar de mistério, como nenhumas outras, incompletas, embaraçadas, são, entretanto, as mais assombrosas. E na memória do professor Domingo Antenas, devemos sempre relembrar, atônitos, aquele que, por momentos, foi talvez Deus, Deus ele próprio, que realizaria um instante, o Deus que nós, os homens, criamos eternamente. Fim da citação. É evidente que o narrador-personagem formulou simplesmente uma hipótese sobre a sonho e a morte do professor Antena, deixando livres os leitores que se sentirem à vontade para formular suas próprias suposições. Aquele que cria é uma espécie de Deus, artista divino, capaz de produzir artisticamente realidades alternativas e mundos paralelos. É essa construção artística que, nas obras de Sá Carneiro, se torna uma potência absoluta. Assim, Sá Carneiro, valendo-se de todo o caráter de uma nova escrita, ou deixando mais claro um lado ensaístico de sua produção, para a concepção de crime, enigmas e mistérios, porta-se como exímio detetive, realizando um complexo jogo entre a sua escrita e o leitor, entre a sua interpretação, esvanecida no enredo, com a levantada por nós, comportando-se como um duplo, quer ser lido pelo viés do mistério ou pelo policial. Muito obrigado, gente. Desculpa qualquer coisa. Felipe, parabéns pela tua apresentação. Então, como eu havia dito no início, nós vamos deixar, né, as discussões, as perguntas, então, para o final, certo? Então, já passo a palavra para o Gabriel Castro. Gabriel, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Se tu tiver, né, slides, passar para o Joelson. Tem não. Então, uma boa apresentação. Muito obrigado. Todos me escutam bem, né? Então, vamos. Vou apresentar o trabalho João Tordo, Romances Três Vidas e as muitas faces do protagonista da contemporaneidade. Bom, João Tordo nasceu em Lisboa em 1975, após o fim da ditadura salazarista. É formado em filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, trabalhou como jornalista freelancer em alguns jornais, viveu em Londres e nos Estados Unidos, publica desde 2004 e é autor de 14 romances. Além de contos, séries, oferece curso de escrita criativa. É um exemplo do autor que vive da sua produção agora no século XXI. O presente trabalho tem como base o livro do autor João Tordo, As Três Vidas, com o intuito de exibir neles traços do novo papel da literatura no século XXI. A contemporaneidade trouxe para a literatura novas questões e um novo lugar para o pensamento literário. No romance, João Tordo, a partir do narrador, mostra a forma autorrefletiva sobre a literatura e o comportamento do homem contemporâneo. As Três Vidas é um romance publicado em 2008 e vencedor do Prêmio Literário de José Saramago em 2009. O romance de mistério e suspense da primeira à última página, mais concretamente até a última palavra, um jovem autor sem nome deste romance oferece-nos uma narrativa viciante, onde o narrador e personagem principal, um rapaz modesto e de poucas posses, vai trabalhar como secretário, escrevendo cartas e organizando as fichas dos clientes
e um negócio com contornos obscuros numa quinta do Alentejo, onde um grande espião encontra espião, Milhouse Pascoal, que passou por grandes acontecimentos do século XX, dá consultas aos clientes, usando métodos estranhos e de resultados imprevisíveis. O jovem acaba se apaixonando por Camila, neta de Milhouse Pascoal, e entra em desespero quando West desaparece após ir estudar em Nova York. Numa investigação em companhia do avô de Camila, já em estado de saúde bastante debilitado, pouco a pouco vão se rolando os mistérios que envolvem toda aquela família, levando à desgraça total e a posterior, lenta e penosa recuperação. Tal como o próprio narra logo no princípio do livro, como isso que atrai o leitor e o prende completamente ao romance, tal a expectativa criada e alguns véus sutilmente abertos, mas nunca completamente. Entre histórias de espiões e funambulismo, a busca de um ideal contra tudo e contra todos por parte de Camila e o desastre das Torres Gêmeas em 2001 é um dos pontos-chave do romance e que vai permitir que toda a história se desembarace, fazendo o narrador voltar a uma vida normal e monótona, contraponto de uma ilusão que alimentou e quase se concretizou. Deste modo, define-se as três vidas como a vida de ilusão, a vida de penitência e uma vida em que volta à realidade. Pensando em literatura portuguesa contemporânea, nos vem rapidamente à cabeça autores como Saramago, Lídia Jorge, Agostina Bessa Luiz e vários outros. Porém, a literatura está sempre em constante renovação e surgem novos autores com o passar dos anos. Nesse contexto, nos deparamos com João Tordo, o autor com uma extensa produção recente que tem recebido boas críticas em seus romances e, por isso, o presente trabalho de pesquisa visa chamar a atenção para sua produção literária. O então romance em questão se aproxima do gênero policial, mas não segue à risca as características de modelo mais tradicional desse gênero. O que nos interessa aqui nesse trabalho é demonstrar como a contemporaneidade modificou o pensamento desse homem contemporâneo e como isso está presente na literatura desses novos autores. Os romances policiais ou romances de detetive estão presentes no cotidiano das sociedades há bastante tempo. Embora exista uma grande procura e grande aceitação pelo gênero na contemporaneidade, muito em função das estratégias editoriais e divulgações presentes na atualidade, o romance policial surge como gênero em meio a essa experiência da modernidade. Mas não podemos desconsiderar que, em muitos momentos, esses romances foram considerados de qualidade inferior e rejeitados pela crítica literária e pela academia, como destaca a Carla Portillo. Então, cito: a arte popular contemporânea, especialmente a literatura e o cinema, tem sido marcado por histórias de mistério e suspense, com destaque para a figura do detetive, tão presente nos thrillers e policiais. O romance policial tornou-se um dos tipos de literatura mais vendidos em todos os tempos e sua vendagem expressiva é uma das características que o inserem no tipo de literatura que se convencionou chamar de best-seller, também conhecida como paraliteratura, literatura de massa ou de mercado. Fecha citação. As histórias da literatura policial clássica ou tradicional, tal qual conhecemos hoje, teve seu início com Edgar Allan Poe e seu detetive Dupin em 1841. O autor se diferenciou dos demais escritores porque, além das narrativas trazerem um crime, um criminoso e um detetive para investigar esse acontecimento, elas trouxeram três elementos que ficariam marcados nas narrativas detetivescas. São elas o uso da lógica por um detetive, a narração por um segundo personagem e a explicação do raciocínio. Abro aspas. Toda narrativa policial apresenta um crime e um delito, e alguém disposto a desvendá-lo, mas nem toda narrativa em que esses elementos aparecem pode ser classificada como policial. Isso porque, além da presença desses elementos, é preciso uma determinada forma de articular a narrativa, de construir a relação do detetive com o crime e com a narração. Fecha aspas. O nome romance de enigma é uma excelente definição, visto que o fato desse gênero policial parte sempre de um enigma. Ele funciona como impulsionador de toda a trama que vai se desenrolar e se desenvolver em função da solução desse mistério, a busca por transformá-lo em um não mistério. Este é o ponto-chave da narrativa quando se esclarece o enigma e se encerra a história. Para Sandra Lúcia Rimão, também afirma que, além de criar o romance, de ser criador do romance policial, Edgar Allan Poe é o exemplo de maior expressividade dentro da narrativa enigmática. Poe dá margem a vários tipos de narrativas policiais que surgirão deles. Ele próprio, em seus contos, escreve uma narrativa tipo policial, de enigma ou de romance detetive. Ainda segundo a pesquisadora, os jornais tiveram um papel muito importante na criação das narrativas detetivescas. O aparecimento da seção de fatos diversos, onde dramas individuais banais
ou crimes raros, e sem qualquer explicação ganharam popularidade. Promoveu as narrativas uma vez que existiu o desafio do mistério, um certo prazer mórbido e um sentimento violado de justiça. Esses eram basicamente os elementos desse tipo de literatura que propiciavam atração e prazer ao leitor. A partir do momento em que as transformações da sociedade, os novos pensamentos vão surgindo no final desse século XIX, o romance também vai sofrer alterações e se apoiar nas ideias ligadas ao positivismo, os escritores desses romances. Cito Raymond, partilhando com seus contemporâneos o fascínio pelas ideias positivistas e pela nova concepção de homens que ele engendra. Assim compartilhando, via de regra, pelo menos um no início. A ideia do criminoso como inimigo social surgirá na narrativa policial moderna. Fecha citação. Faz-se necessário explicitar quais características atribuídas ao romance policial aproxima e distancia o escritor português João Tordo desse gênero de literatura. Em primeira análise, vale ressaltar que no romance de João Tordo, diferente da narrativa de detetive mais tradicional, o personagem, ou seja, o protagonista, não é um detetive de ofício, mas sim é colocado em uma situação que faz com que este venha a se tornar e agir como um verdadeiro detetive, diferente do já conhecido Arthur Conan Doyle e o Sherlock Holmes, Agatha Christie e Hercule Poirot. Um fator muito importante do gênero detetivesco é a presença do mistério, e isso, particularmente, Tordo nos oferece com bastante maestria. Mesmo antes da saga para localizar a Camila, Neto Milhouse, sumida nos Estados Unidos, em muitos momentos do romance, o protagonista observa acontecimentos na Quinta do Tempo que aguçam sua curiosidade e levam o leitor ao mesmo caminho. Nesse momento, começa a aparecer no protagonista o seu lado investigador, movido pela curiosidade que será provado e experienciado ao longo da trama do autor. Note então no diálogo sobre o narrador e o jardineiro Milhouse durante sua entrevista de emprego. Citação. Há muitas coisas que lhe devo explicar acerca deste trabalho, mas essas explicações ficarão guardadas para a altura conveniente. Terei, porém, de me assegurar de que entende a natureza discreta das nossas ocupações. Não somos um serviço público nem disponível aos cidadãos. Prestamos serviços de uma natureza privada e dispendiosa, e a totalidade dos nossos clientes viaja do estrangeiro. É, portanto, de vital importância que nada daquilo que fizemos seja divulgado, nem junto da sua família, nem junto de seus amigos. Fecha a citação. É possível notar que o trabalho oferecido ao protagonista é possivelmente o primeiro grande mistério a aparecer nessa trama. Mesmo sem saber exatamente que espécie de atividade irá desempenhar, o protagonista, movido então pela sua curiosidade, por sua necessidade financeira, já que o pai morrera e sua mãe encontrava-se doente, aceita o trabalho. Tordo demonstra muita habilidade em articular durante toda a sua narrativa os episódios de mistério, para, dessa forma, impactar e prender o leitor que deve se sentir atraído a solucionar junto com o protagonista os enigmas que vão surgindo. Após começar no trabalho e conhecer Milhouse Pascoal, outro episódio de mistério vale ser destacado para entender os artifícios utilizados por João Tordo para amarrar toda a trama e despertar um caráter investigativo, não só no protagonista, mas também no leitor do romance. Atentemos que o protagonista acorda no meio da noite e, ao olhar pela janela, vê uma movimentação estranha. Cito Tordo. Começava a fazer descer a persiana interior da janela quando reparei que a luz do candeeiro de presença sobre a porta das traseiras. As sombras funestas dos dois homens eram as únicas formas visíveis na densidade escura da noite. Um deles reconheceu, pela postura, que Arthur, que estava segurando alguma coisa grande entre as mãos, um saco de alguma espécie. O outro, porém, era incapaz de lhe distinguir o rosto. Fecha citação. É possível perceber que o autor insere nesse episódio um véu nebuloso sobre a narrativa que precisa ser desvendado aos poucos. O narrador indica que não tem nenhuma informação e nem certeza do que viu. É-nos oferecida uma série de informações e mistérios sem explicação. A presença no meio da noite de um homem totalmente desconhecido em companhia de Arthur levanta suspeita ao protagonista e ao leitor, despertando uma gama de suposições. Quem é esse homem? O que ele estava fazendo naquele momento com Arthur? O que havia dentro do saco que carregava? Vale lembrar que, a essa altura do romance, o protagonista ainda desconhecia a atividade de Milhouse Pascoal. Tinha com os clientes. Esse fator é muito importante para gerar o elemento de suposição no protagonista e no leitor. Mais à frente na trama, haverá uma explicação desse episódio que, contudo, não convence nem o protagonista e nem o leitor.
Uma das características marcantes da literatura policial é a curiosidade que desperta nas narrativas do gênero. Entretanto, essa, em geral, é feita de maneira mais implícita. Contudo, Tordo usa a própria palavra em muitos diálogos. Segundo Carla Portillo, em alguns romances policiais, as explicações são oferecidas por meio de uma conversa entre dois personagens, um dos quais tem conhecimento do assunto, enquanto o outro se encontra imerso na ignorância e na curiosidade, assim como o leitor. Consumido por essa curiosidade, o personagem que não possui conhecimento de um fato faz perguntas até que tudo seja esclarecido. Essa característica também está presente no romance apresentado aqui nesse trabalho. Na maior parte da narrativa, o protagonista é o personagem ignorante que se passa, ao passo que Milhouse Pascoal é o personagem que tem o conhecimento sobre o assunto e é o único capaz de desanuviar as nebulosas dúvidas do protagonista e do leitor. É provável que um dos mistérios mais marcantes e obscuros do romance seja a atividade de Milhouse Pascoal. No entanto, essa questão só é esclarecida ao leitor após o protagonista exigir como forma de aceitar viajar a Nova York com o patrão e que ele esclareça exatamente o que faz com seus clientes em seu escritório. Isso faz com que o próprio protagonista participe de uma das sessões de Milhouse Pascoal. No entanto, essa explicação ela não convence muito bem, pois os dois, o protagonista estava sob o efeito de alucinógenos. Cito: "Antes de partirmos, quero saber exatamente o que faz." Ele ficou muito sério, de sobreolho franzido. "O que eu faço? Trabalho consigo há quase um ano, insisti, e sou incapaz de descrever a sua atividade aqui. O que faz aqui nesse consultório com seus clientes? As suas sessões, como ele costuma chamar." A resposta soluciona parte da questão, levantando outros mistérios, mas não convence. A parte importante da hipnose para nós é o processo de relaxamento. A abertura do espírito é fundamental para qualquer intervenção por parte de um mentalista. Se quiseres, pode chamar assim, um mentalista. Ainda que hoje seja pejorativa, esta abertura implica, obviamente, um derrubar das barreiras da razão, que nos diz a todos os momentos que vemos o mundo de uma determinada maneira, constituindo a chamada experiência fenomenológica. Fecha citação. É interessante destacar que o protagonista de Tordo oscila de posição no modelo policial. Ao mesmo tempo que investiga, é investigado. Após a irmã do protagonista testemunhar uma agressão de um homem que procurava o então irmão, o inspetor Mello passa a suspeitar que a agressão sofrida por esse homem tem relação direta com a atividade exercida pelo secretário de Milhouse e passa a investigá-lo para encontrar uma solução. Comprovando essa teoria do detetive de Tordo, oscila entre o investigador e o investigado. Vejamos. Cito: "Quanto a você, rapaz, que nunca cresceu", gozou então o inspetor Mello, "ainda estou a saber o que é que faz lá no meio do Alentejo e qual o negócio do seu patrão." Respondeu: "Não é da sua conta." Irritado com a insolência do homem. "Trate de resolver este caso, a minha família já sofreu o suficiente." Fecha citação. Ainda explanando sobre as narrativas de policiais tradicionais, Raymond apresenta uma outra característica que distancia o romance de João Tordo desse modelo. Ele afirma que, na grande maioria das histórias clássicas, os acontecimentos eram narrados por outros personagens do texto, que não o detetive. Esses personagens narradores podem variar entre os personagens narradores fixos, que seriam os memorialistas desses detetives. Isso não acontece com romances As Três Vidas, porque os acontecimentos são todos narrados pelo protagonista. Citação: "Fui compreendendo no tempo que passou desde a entrevista que deixar um relato da minha experiência era uma necessidade. O que foi verdade e o que é inevitavelmente ficcionado devido aos limites da memória não importa. Em última análise, a própria realidade é objeto de ficção. O mais importante é libertar-me dos fantasmas, pois acarreto com as sombras de todas as coisas que não tive coragem de colocar um fim." Fecha citação. Na história das narrativas policiais, vale destacar um outro estilo de romance detetive que se distancia do modelo clássico e se aproxima por suas características do romance de Tordo. Oi, Gabriel. 5 minutos. Tá. Embora existam diferenças entre os dois, esse modelo é conhecido como romance série noir ou romance americano. Tem como principais características apresentar traços mais realistas da sociedade e transformar o detetive em um personagem mais humano. O romance de Tordo, assim como o romance noir, apresenta traços de violência, lutas corporais que mostram a bestialidade e ao mesmo tempo a humanização desse detetive. O episódio que envolve a irmã do protagonista é um exemplo disso. A jovem andava pelas ruas de Lisboa quando é abordada por um rapaz
procurando pelo irmão. Enquanto conversava, esse rapaz é agredido subitamente por 2 homens desconhecidos que o agridem até inconsciente sem explicação nenhuma. Então cito: de repente, continuou ela, quando ele ia tirar alguma coisa do bolso, apareceram 2 homens de uma rua transversal que correram para ele lhe começaram a bater. Atiraram no chão e bateram como se fosse um saco de batatas. 2 tipos altos, fortes, bem vestidos. Eu comecei a gritar por ajuda, mas a rua estava deserta e estes tipos, a minha irmã começou a chorar. Bateram-lhe até inconsciência, atalhou Melo. Termina a citação. Com base em tudo que foi apresentado, procurou-se aqui apontar que, mesmo a história de Tordo se enquadrando no gênero policial, ela se distancia do romance detetive tradicional que tem como pioneiro o Edgar Allan Poe. Contudo, ela se aproxima bastante do romance detetive americano. Mesmo assim, também apresenta um rompimento com os traços que caracterizam esse estilo, que coloca João Tordo, talvez, em uma nova categoria, a de um romance policial mais contemporâneo. No século XXI, a maior marca dos novos romances é a pluralidade temática. Os acontecimentos da obra de João Tordo vão labirinticamente aparecendo e fazem sentido quando as histórias se cruzam. O protagonista desse novo romance contemporâneo, ele já não assume os arquétipos vistos em outras épocas. O homem contemporâneo já não é mais capaz de se limitar a apenas um espaço. O protagonista de Tordo é um bom exemplo desse novo modelo de literatura policial contemporânea. O personagem que é um detetive por acaso, mas é vítima e também é responsável por uma série de crimes ao longo do romance. Ele ocupa vários espaços, o homem contemporâneo ocupando essas várias faces, vários personagens, ou seja, várias vidas. No caso de João Tordo, 3 vidas. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Parabéns pela tua apresentação. Então, vamos dar seguimento, certo? Guardando as perguntas para o final. Então, próximo trabalho é do Arthur de Souza Araújo, com a mão firme e doce, subverte o sistema. Então, Arthur, é tua palavra. Olá, bom dia a todas e todos. Eu vou compartilhar aqui o meu slide, só um momento. Foi? Então tá bom. Deixa eu posicionar aqui. Bom, vamos lá. Bem, bom dia a todos e todas, mais uma vez. Eu sou Arthur. Esse trabalho é um recorte de um projeto que ainda está em andamento sobre a Maria Teresa Horta, onde eu estudo 2 livros dela. Um é o livro de poesia Inquietude e o outro é o livro de contos Azul Cobalto, né? Então, nessa relação entre poesia e conto, eu trouxe esse recorte, onde na minha pesquisa eu trabalho com também outros contos, outros poemas, mas hoje eu vim tratar aqui de um conto, né, com a mão firme e doce, e os livros de poesia, o livro de poesia Mulheres de Abril, né? Então esse título, né, com a mão firme e doce, subverte o sistema, crimes de gênero em Maria Teresa Horta, eu pretendo fazer o seguinte, eu pretendo estudar primeiro os contos de Mulheres de Abril, né, pensando na perspectiva da violência de gênero, no feminicídio, né, dentro das casas, dentro do ambiente doméstico e também do ambiente público, e depois fazer uma relação com esse conto, com a mão firme e doce, que já é um conto do século XXI, né, porque o livro é de 2014, e pensar, então, com o suporte teórico, né, da Judith Butler e da Elsa Dorlin, que é uma das principais dessa pesquisa, pensar realmente nessa violência. Então, começo com um poema, que é o poema Basta, que diz assim: basta, basta, digo, que se faça do corpo da mulher a praça, a casa, a taça, a água, onde se mata a sede do vício e da desgraça. Bom, esse poema, né, que é o poema introdutório, o poema do começo, de Mulheres de Abril, né? E lembrando que Mulheres de Abril faz referência dá um destaque, né, no caso, às mulheres
que, em abril, né, quando aconteceu a Revolução dos Cravos, né, destaca essas mulheres, a luta dessas mulheres nesse contexto, nesse momento, né, onde, né, não ficaram em suas casas, não algumas ficaram em suas casas, uma delas foi a Maria Teresa Horta, né, que foi para a rua, que usou da sua literatura para promover, né, atos, para promover, né, ideais de liberdade, né, e pensar na violência, é claro, na Maria Teresa Horta é um tema muito caro, porque não pretendo aqui fazer uma apresentação muito grande, formal dela, mas lembrando que Maria Teresa Horta, né, depois que escreveu Minha Senhora de Mim, né, apanhou na rua, como ela mesma diz, por 4 homens, e enquanto apanhava dizia que os homens gritavam que era para ela aprender a não escrever mais da maneira como se escrevia. Só que ela diz que isso foi o que deu mais força para ela continuar escrevendo e seguir seus ideais, né? Então, a partir desse fato, ela conhece, né, a Maria Velho da Costa, a Maria Isabel Barreno, e com elas escreve as novas cartas portuguesas, né? Lembrando que elas também vão ser julgadas, e mesmo no julgamento elas se mantêm, né, naquele espírito transgressor, lembrando que elas riam o tempo todo enquanto eram julgadas, lembrando também que iam muito bem vestidas, né, como se fosse para uma festa. Então, por isso que é um tema sempre muito caro, né? Uma pessoa que sofreu também essa violência, né, no corpo. Então, basta, né, esse grito, basta, vem falar primeiro sobre esse tema que eu pretendo percorrer nesse trabalho, que é o de fazer calar, né, a violência, o de extinguir a violência que as mulheres sofrem, né, por parte dos seus parentes próximos, dos seus maridos e por outras pessoas, né, mas traçando aqui pela perspectiva masculina. Então, nesse conto, né, nesse poema, o Basta, pensando, né, para acabar com essa violência, gritando esse basta, e lembrando que logo depois vem outro poema que também se chama Diz, né, conflui então para o pensamento de que o importante naquele momento é romper esse silêncio. Faço então uma referência também ao Foucault, né, que vai pensar que o silêncio, né, que o ato de dizer também representa muito a figura, né, de quem está no poder. Então, digo é o que eu ressalto aqui, basta digo, né? Então esse digo não é algo que está aqui aleatório, né? Digo que se faça do corpo da mulher a praça, a casa, a taça. Então esse corpo feminino, ele já representa uma transgressão, porque é um corpo que está dizendo, no momento em que o silêncio está imperando, em que as mulheres, nesse contexto, né, não são donas do seu próprio corpo. Então eu trago aqui um trecho da Butler. É claro que a Butler, né, uma das maiores estudiosas de gêneros, maior estudiosa do feminismo, tem muitas questões, mas para esse trabalho eu trago como recorte a visão dela sobre violência. E eu trago aqui, politicamente, a divisão do ser, na opinião dela, uma violência contra o campo da plenitude ontológica, em distinções entre o universo e o particular, condiciona uma relação de sujeição. Devemos entender a dominação como a negação da unidade anterior e primária de todas as pessoas num ser pré-linguístico. A dominação ocorre por meio de uma linguagem que, em sua ação social plástica, cria uma ontologia artificial de segunda ordem, uma ilusão da diferença de disparidade e, consequentemente, uma hierarquia que se transforma em realidade social. Então, ela está pensando aqui nessa violência, né, pré-linguística, né, nessa violência e, sobretudo, numa perspectiva de dominação. Então, o que a Maria Teresa Horta tenta pôr, quer dizer, coloca, na verdade, na sua literatura, é entender esses corpos dominados dessas mulheres, então, sobretudo ali no final do século XX. Vamos lembrar que ainda estamos, né, pensando, eu disse sobre Mulheres de Abril, esse livro pós, né, a Revolução, mas que ainda está pensando nesse
imaginário que ainda se perpetua, né? Que é o imaginário salazarista, esse é o imaginário de dominação. Então, pensando nessa relação de sujeição, pensando nessa relação de dominação do homem sobre a mulher, também faço lembrar aqui do próprio texto, né, da dominação masculina do Bourdieu, pensando, então, que a partir desse pensamento se entende que pode fazer do corpo da mulher o que quiser. Então, chegamos aos poemas, onde ela vai tratar especificamente desse tipo de violência, do feminicídio dentro de suas casas. Temos aqui trouxe aqui o poema, tinha 38 anos. Para eu tentar ser um pouco mais breve, eu acho que eu não vou conseguir ler tudo, mas vou tentar destacar algumas questões aqui. Tinha 38 anos quando foi assassinada, quando de bruços caiu por 2 balas varada. Tinha 38 anos quando foi assassinada, um fardo sem importância que ali ficou enroscado. E nenhum grito saiu do seu peito estilhaçado. Tinha 38 anos quando foi assassinada, pelas costas a frio, com uma arma de morte e caça. Tinha 38 anos quando foi assassinada. Eram 3 da tarde na varanda em sua casa. Muito bem, esse poema, então, vemos aqui que não é uma violência que ela sofre, essa mulher de 38 anos, sofre não sofre na rua, ela sofre dentro de sua casa por algum parente próximo. Então, quando destaca-se, portanto, que essa violência, né, ela fica estendida, ela fica como se fosse, né, um corpo, um fardo sem importância, destaca que, né, no momento, o corpo da mulher, onde se faz o que quiser, lembrando do poema Basta, é entendido como corpo sem importância. E isso é reiterado no texto que vem logo a seguir, que é retirado aqui do jornal, onde Maria Teresa Horta transpõe, então, essa notícia de jornal para a sua literatura, transformando em um poema. E o trecho é esse: Maria Odete Lopes Rodrigues, aqui ela nomeia, traz o nome da mulher, de 38 anos, morreu assim em sua própria casa, atingida a tiros de caçadeira pelo marido. Trabalhadores da construção civil que se encontravam no prédio fronteiro presenciaram um crime. A Maria Odete tentou fugir, mas foi apanhada por duas descargas, vindo o corpo a tombar na varanda. Então o Silva encostou a espingarda à parede e acendeu um cigarro sem se preocupar com o cadáver. Então, a partir desse trecho, entende-se quando ela diz sobre esse corpo, esse fardo, sem importância. E o que é interessante, depois que ela vai destacar, lembrando que essa notícia de jornal ela não foi retirada completamente, então há uma escolha do que quer ser destacado, e ela destaca, além do detalhamento do caso, destaca isso. Muitas pessoas se encontram revoltadas com o silêncio que se faz à volta do crime, que nem sequer foi noticiado nos jornais, atribuindo tal crime ao fato de o Silva ser muito conhecido na vila, onde é ativista do CDS. Então, no que ela quer destacar, e destaca o ponto de vista da sociedade diante de um crime, né? E destacando isso, ela pensa no silêncio, né? Já destaquei aqui o quanto é caro esse silêncio na poesia da Maria Teresa Horta, mas lembrando, né, no cenário da literatura portuguesa contemporânea, né, desse final do século XX, o silêncio não está só aqui, lembrando da própria Mayna Mendes, da Maria Velho da Costa, né, sobre esse silêncio feminino, e foi noticiado nos jornais esse ponto de vista, né, esse silêncio, que depois ela vai trazer em outros poemas, outros textos aqui também. E também destacando a própria postura desse marido que simplesmente encosta a espingarda da parede e acende o cigarro sem se preocupar com o cadáver. Então, problematizando, entendendo essa postura masculina que mata uma pessoa, mata uma mulher próxima, e o comportamento é como se fosse a coisa, né, mais comum, né, do mundo. E ali, pensando também nesse comum,
é o quanto está se habituado ao maltratar, a matar o corpo, né, feminino. Destacando também, às 3 horas da tarde, não é qualquer horário, é um horário, né, onde se faz as coisas corriqueiras, onde se faz as coisas do dia a dia. Um outro poema, estavas curvada a cavar, estavas curvada a cavar, tendo seu sossego em ti, e o homem foi matar. Estavas curvada a cavar, o pensamento varrido de qualquer pecado havido, e o homem te foi matar. Então, repetindo, né, estava curvada a cavar, que enfatizando que ela estava fazendo, né, uma atividade qualquer, mas que nessa atividade ela estava no momento, né, em defesa, enquanto, né, no poema de 38 anos, ela ainda consegue, ela tenta escapar, porém não consegue. Aqui ela está de costas, ela não consegue, ela está realmente muito indefesa, né? Então aqui continua, né, ser mal percebido, tão alheia do ciúme espalhado em teu vestido. E o homem te foi matar, estava com a cavaco, quando no manso jeito, cansaço repetido, e o homem te foi matar. Enfim, quando o corpo te foi ferido, punhal de te enterrar à morte, por teu marido. Então temos aqui a presença do marido que mata com punhal. E mais uma vez, essa notícia retirada de um jornal, esse poema feito, né, retirado, pensado numa notícia de jornal. Ontem, em Massinhata, do Volga, próximo a Oliveira, do Azemés, o operário Joaquim Andrade Costa, de 57 anos, esfaqueou mortalmente a mulher, né? Enquanto no outro foi machado, esse foi com uma faca. Um objeto, né, doméstico. Maria Augusta da Silva, de 47 anos, que na altura trabalhava no amanhado de suas terras, no amanho de suas terras. Deslocado, utilizou uma faca de matar porcos. Então, essa naturalidade de matar uma mulher como que mata porcos. E, mais uma vez, Lapós destaca a opinião e o ponto de vista desses vizinhos que representam essa sociedade, né? Segundo a opinião dos vizinhos, eram justificados os ciúmes de Joaquim, que já há alguns meses vinha mostrando um procedimento estranho para com a mulher. Então, o que vemos aqui o que chama atenção é esse injustificados, como se ainda houvesse uma justificativa para matar a mulher. E, no meio de tantos justificativos, se pensa no ciúme, né? No ciúme injustificado, né? O que já há alguns meses vinha mostrando um procedimento estranho para com a mulher. Então, pensando nessa transposição midiática, né? Pensando nesse processo de transpor o texto jornalístico para o poema, para a literatura, eu trago aqui o texto da Raevski, que vai dizer que a transposição midiática tem a ver com o modo de criação de um produto, isto é, com a transformação de determinado produto de mídia, um texto, um filme, etc., ou de seu substrato em outra mídia. Ou seja, né, esse processo de transposição, retirando esse texto jornalístico e transpondo para um poema, temos aqui alterações. E uma dessas alterações que podemos apontar, primeiro, é na questão da própria materialidade. Pois, retirando do jornal, tirando de algo que é um meio, um veículo, que é corriqueiro, onde essa violência vai ser datada, e vai ser muito também um caso particular, um caso daquela mulher que foi assassinada com 38 anos, um caso da que foi assassinada com faca de matar porcos. Eu não estou vendo vocês. Enfim. De matar porcos, temos aqui, retirando disso, desse contexto, transforma-se para um contexto mais universal. Portanto, né, onde essas pessoas, essas mulheres que foram mortas, agora serão, na literatura, na poesia, tomando um campo, a dimensão mais universal, pode ser toda e qualquer mulher, e também de qualquer sociedade, onde também
vamos ter uma Arthur? questão... Oi? Desculpa interromper, faltam 3 minutos. 3, Isso. mais universal. Então, né, trouxe o texto do próprio professor Maximiliano Torres, que vai dizer que no cruzamento intertextual do discurso jornalístico e poético, Maria Teresa Horta retoma de forma hedionda do feminicídio ao estabelecer um jogo de relações de permanência. Os relatos e as imagens poemáticas se complementam, garantindo a estabilidade da revelação sobre a violência de gênero, uma vez que o texto literário se faz o mais adequado a garantir tal permanência. Desse modo, a literatura horteana aparecerá com um caráter de engajamento voltada não somente para a denúncia da hierarquização dos papéis sociais e sexuais, mas principalmente para os modos de construção e localização das hierarquias. Então, é um texto, o texto da Maria Teresa Horta se torna engajado nesse sistema, pensando no feminicídio dessa maneira, né? Retirando e universalizando essas mulheres e também se tornando algo mais permanente, né? É um texto que não vai ser datado e que pode ser lido, né, por muitas e muitas gerações. Temos outro poema, vou ter que cortar, mas aqui nesse poema, né, pensa na questão aqui, morrendo, mas morre enquanto dorme. E por que eu destaco esses poemas? Porque para chegar no ponto, né, com a mão firme e doce, onde a personagem Renata, pensando aqui na Renascida, Renata de Renascida, ela com uma faca doméstica, uma faca como essa faca do homem que matou a sua esposa com a faca de matar corpos, aqui ela vai matar o seu marido. Então, o corpo, o ato de dormir, a cama, como aqui está a minha cachorra. A madeira, a faca, né, a faca, o cabo de madeira. O que veremos aqui é que esses objetos e esse ato, né, o ato de dormir, vai adotar aqui, então, uma postura falocêntrica, que se antes pertencia à dominação masculina, agora pertence também à mulher. Não só, então, a faca, não só, então, a cama, mas também, nesse conto, o próprio corpo feminino. E o interessante dessa faca, destaco aqui, é essa presença da avó, né? A avó dizia, esta faca vem da minha bisavó, e deitava-se estendida nas palmas da mão, a sobrejar de ambos os lados, lâmina, o cabo castanho escuro, amarecida pela gordura, pelas águas quentes e as mãos calosas das mulheres, magoando os dedos da avó, quando assegurava arranjar o pão para o lanche sobre uma tábua estreita, uma tábua pequena, macerada pelos anos onde se cortava o pão. Lembrava-se bem. Então, né, reitero aqui a questão falocêntrica e, sobretudo, a presença da avó e dessa bisavó. Vemos que essa faca estava em gerações, estava nas gerações dessas mulheres da família. E não só, então, podemos entender, e talvez essa avó, pensando na literatura Maria Teresa Horta, seja também a avó dessa geração, dessas mulheres que ela destacou lá no século XX. E que, pelo papel, pela presença da Renata, rompe com essa faca, essa violência, né, do sistema patriarcal. Por isso, Renata é nascida. E descobri a faca no primeiro dia em que tivera coragem para se aventurar e abrir a pequena porta que dava para a escada. Vamos lembrar, destaco aqui então, essa porta que se abre, né? Pensando no dicionário de símbolos do Chevalier, nessa porta que se abre, essa nova perspectiva que nasce, né? E que se vem ali nessa personagem, que é a Renata, né? Não se pode trazer de volta o passado, isso é rebeldia. Então, aqui não é uma perspectiva de ficar no passado, mas de apontar para o futuro. E veremos que no conto tem uma questão muito interessante, como eu falei, essa pesquisa em andamento, mas que eu estou pensando nos últimos momentos, é que a faca, quando ela vai matar o marido, ela esfaqueia ele 3 vezes. E depois de pensar, né, nessa faca, nessa morte, ela não vai se censurar em nenhum momento, mas que
ela vai pensar em possíveis consequências, e uma dessas consequências é a fogueira. Então, essa fogueira, pensando no fogo na poesia da Maria Teresa Horta, lembrando de Ponto de Honra, lembra as bruxas. Então, ela assume ali uma figura, né? Uma figura da bruxa, uma figura que na literatura da Maria Teresa Horta é uma figura transgressora, rompendo com esse sistema patriarcal religioso, e essa própria religiosidade de matar 3 vezes o marido. E pensando também, né, como eu penso em outros contos desse livro, no próprio conto, né, o próprio conto do Cobalto, onde matar a mãe ali é também pensando nesse processo de libertação, onde matar também é libertador. Então, não tem uma justificativa, o conto não apresenta uma justificativa. Talvez ali uma violência silenciosa, mas não uma justificativa. Não há no conto uma possível irritação, um desgosto ali para com aquele homem. Tem algumas coisas que incomodam, mas cometer o crime não é uma justificativa muito clara, né? Pensando mais uma vez na justificativa, mas que talvez possa ser ali o próprio processo de libertação desse sistema patriarcal e, portanto, de emancipação. Então, né, por causa do tempo, trouxe aqui mais uma vez a Butler, pensando no... Eu não vou poder ler, mas aqui que ela vai pensar nessa questão dessa virada de mesa, como ela diz aqui, né? Onde, na máxima de virada de mesa, que as mulheres passam a exercer a violência contra os homens, nem de uma simples internalização das normas masculinas. Né? As mulheres passam a exercer a violência contra si mesmas. Enfim, então encerro a minha fala por aqui. E é isso. Obrigada, Arthur. Parabéns aí pela tua pesquisa. Então, a nossa última apresentação, antes da discussão, é Carlos Henrique Soares Fonseca, que traz a Interlocuções, Literatura Portuguesa e Outros Campos do Saber, a Hélia Correia, Palavra e o Mistério. Certo? Boa apresentação, Carlos. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Boa tarde, se tiver alguém em Portugal. Deixa eu compartilhar aqui, para não prejudicar o tempo. Eu acho que todos veem bem, né? Só botar aqui. Eu começo o meu texto com uma epígrafe que é retirada de uma música do Caetano Veloso, chamada Cajuína. Existirmos, aqui será que se destina. Então, agora na leitura do texto. Eu queria muito dedicar meu texto, já que o nome do livro é Casa Eterna, àquela que vem sendo a minha casa durante 10 anos. Então, como o Dia dos Professores também está um pouco perto da data de hoje, então fica dedicado ao UFRJ, fica dedicado a todos os meus professores que me formaram, me ajudaram na construção de um pensamento crítico e que, enfim, é a luta contra todas as coisas horrorosas e inomináveis que a gente vem enfrentando ultimamente. Então, agora, de fato, para o texto. Isabel Alegro de Magalhães nos recorda que A Casa Eterna é um romance de, cito, afluentes múltiplos. Fim de citação. Segundo a ensaísta, há uma grande riqueza e variedade na composição narrativa que nos permite revisitar esse livro a partir da ótica de um diálogo, não com uma narrativa policial específica, ainda que certos momentos possam lembrar o leitor de um romance tão expressivo quanto Delfim, mas com o gênero como um todo. Essa manifestação literária surge no século XIX, pelo fato de ser esse o período em que, cito Sandra Lúcia Reimão, se desenvolverá a polícia, na acepção contemporânea do termo. Fim de citação. É caracterizada por, basicamente, apresentar, cito Reimão novamente, um crime, um delito e alguém disposto a desvendá-lo, mas nem toda a narrativa em que esses elementos aparecem pode ser classificada como policial. Fim de citação. Além da presença desses componentes, é necessário que haja uma maneira específica de articulação no enredo,
de forma que a relação entre o detetive e o crime seja pautada pelo seu objetivo em solucionar plenamente o enigma. Uma vez que o mistério esteja resolvido, a narrativa chega ao seu fim. Entre a fortuna crítica que se dedicou a analisar a narrativa policial, observamos o consenso de apontar Edgar Allan Poe como criador desse tipo de gênero, embora histórias que procuravam resolver um crime não fossem novidade na literatura. No entanto, foi o escritor norte-americano quem primeiramente se utilizou da referencialidade histórica de seu tempo para a criação de um novo gênero romanesco. Cito Boléo Narcejac. Poe não forjou o romance policial, divulgou, ajudado pelas circunstâncias. Fim de citação. Foi graças à atenta observação a respeito do contexto social que o cercava que temos, até hoje, e sob diversas formas, a produção dessa manifestação romanesca, conquistando leitores fascinados por um viés ficcional pautado em um comum, cito Mafalda Ferreira Cunha, desejo de transgressão e o impulso para a ordem. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui. É claro que me parece que se tratando de literatura portuguesa, obviamente nós temos antecedentes, nós temos o Mistério da Estrada de Sintra, ainda no século XIX, Fernando Pessoa também escreveu algumas narrativas policiais, mas me parece que há uma recorrência na literatura portuguesa contemporânea que, no fundo, já tinha sido feito antes, quer dizer, quem sou eu para falar de Sá Carneiro perto do Felipe, mas eu também enxergo, como até o Felipe falou, que a Confissão de Lúcio já é por si a subversão de um romance de enigma, dessa estrutura clássica da narrativa policial, como Todorov apontava na tipologia, né, da narrativa policial. Me parece que a partir de 68, com a publicação do Delfim, e aí, claro, nesse livro a gente tem uma grande subversão dessa estrutura clássica, que a literatura portuguesa vai revisitar esse gênero, né? A ficção portuguesa revisita esse gênero, operando recorrentemente por uma estratégia de subversão, como faz a Hélia Correia nesse romance também. Então, voltando para o texto. A narrativa é escrita a partir da coleta de depoimentos dos habitantes de uma cidade do interior, conhecida como Amorins, com o objetivo de recuperar a trajetória de Álvaro Roís em seu regresso à terra de origem. A epígrafe que abre o livro, retirada do texto bíblico Eclesiastes, expressa um tom de advertência ao incitar o leitor a lembrar do, cito a epígrafe, Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias do mal e cheguem os anos, quando digas, não tenho neles contentamento. Fim de citação. Ela é um índice narrativo de que estamos diante de uma ficção que também se constrói pela força da memória e a partir de uma morte, contribuindo para a estrutura romanesca como uma espécie de elegia, já que dela também é retirada parte do título do livro. Cito a epígrafe novamente. Porque o homem vai à sua casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pelas ruas. Fim de citação. A casa eterna é o espaço dedicado ao fim da existência humana, o abrigo da morte. Por isso, é a partir da finitude que a narrativa será contada. O tom melancólico presente no texto bíblico também é encontrado no primeiro depoimento recolhido pela narradora a partir da fala de um personagem chamado Bento Serras. Cito o romance. Diz que quer contar tudo dos princípios a gente nunca sabe, pois eu do homem não me lembro não. Diz que seria fácil de lembrar, mas não para mim, que tenho esta cegueira. Cegueira é modo de falar, entende? Não me fixo. É assim como umas sombras. Podia levantar-se aí uma cidade por obra do demônio, é um supor, uma cidade dessas, que se perdem de vista na direção de cima, e eu não dava por ela, tão cego ando. O tal homem, pois não, minha senhora, fosse ele como fosse, eu não o vi. Fim de citação. A fala do personagem
traz uma temática que irá permear todo o romance: a falta de conhecimento sobre os mistérios da existência humana e a constante indagação a respeito dela. Os relatos não fornecerão à narradora uma verdade plena sobre a vida de Álvaro, e sim recortes do que teria sido, possivelmente, a sua trajetória, de maneira que estaremos diante de um texto ficcional construído como um mosaico. O desconhecimento de Bento Serras também está ligado à sua própria condição social. Quando assume que é cego desde sempre, afirma o lugar à margem que lhe for imposto pelos poderosos de Amorins. Sua cegueira é relacionada com o fato de nunca ter precisado enxergar além do que exigiram que um cobrador de bilhetes enxergasse. Não é possível contar a narradora desde os princípios, porque não sabe o que acontece na vida daqueles que detêm o poder. Ao nos depararmos com seu discurso, notamos que Bento Serras também é a metonímia de um povo oprimido e alijado. Contudo, esses personagens explorados e situados em uma região agrária marcada por uma estrutura social estamental não são inteiramente ignorantes em relação à opressão sistêmica que sofrem. No depoimento de Perpétua, caseira da Quinta da Viçosa, notamos que Quinta da Viçosa, no caso, é a região, as terras da família Ruiz, né, onde Álvaro foi. Então, voltando. No depoimento de Perpétua, caseira da Quinta da Viçosa, notamos a vulnerabilidade a que estão sujeitos os que servem, sempre culpados de tudo. Mesmo sem a certeza de que houve um crime, ou mesmo indícios que a apontem como assassina, sabe pertencer a uma sociedade na qual, cito Foucault, a lei e a justiça não hesitam em proclamar sua necessária dissimetria de classe. Fim de citação, e cito o romance. Bom, se dá garantias que isto não vai mexer com a autoridade, acho eu que não fiz nada contra as leis, mas é que um pobre nunca sabe o que vem escrito. E se a senhora jura que os patrões não se importam, que, se souberem, não me põem fora, porque isto que você me está a dar não vale um teto, e aqui os campos e o gado que eles me deixam criar. Já viu? Teria eu necessidade de ir arranjar tamanha confusão? Pois conto. Já agora conto tudo, capaz até de aliviar contando, que o mal está feito, e quero que me digam se fui eu quem o fez. Fim de citação. O poder disciplinar é capaz de se mostrar como, cito Foucault novamente, um poder que, em vez de apropriar e de retirar, tem como função maior adestrar, ou, sem dúvida, adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Fim de citação. Partindo da mesma lógica utilizada pelos instrumentos punitivos oriundos do aparelhamento de Estado, a família Roiz também mantinha em disciplina os corpos daqueles que para ela trabalhavam, mantendo-os sob um controle. Cito o romance. Quem cá tinha vivido a tomar conta era uma que eles chamavam Marjoana, que deu em malcriada e em mostrar assim as nalgas, com licença, isto quando ia já nos 60 anos. Instalaram-se cá os afilhados, diziam que era para tratar da velha, mas a dona Anabela não foi nisso. Desconfiou que não lhe fossem largar a casa, e olhe que não passaram muitos meses até que houve esta coisa dessa revolução. E se eles aqui estivessem, já de cá não saíam. Que aconteceu em outras quintas, sim. Agora é que está tudo já na antiga ordem, tudo na primitiva, entregue aos donos. Fim de citação. A loucura de Marjoana está relacionada à rebelião de seu próprio corpo contra um sistema que a aprisionou. A casa onde trabalhava era uma espécie de prisão.
Anabela teme quando os afilhados de sua empregada chegam à Quinta da Viçosa, porque enxerga a possibilidade de uma rebelião que tome aquele espaço de suas mãos, afrontando a ordem feudal que até então organizava aquele mundo. A Revolução dos Cravos desperta o medo na irmã de Álvaro, já que um levante popular poderia acarretar a perda da hegemonia da terra, aliás, como factualmente acontecera em outras quintas. Não obstante, ainda que fossem anunciadas mudanças revolucionárias, a situação não se alterou em Amorins. Marjoana foi demitida e a ordem volta a se estabelecer, tendo a Quinta da Viçosa o controle de seus inquestionáveis donos. Mesmo que obstinado em construir a sua teia narrativa a partir dos depoimentos colhidos, a narradora não encontra a resolução da morte do poeta. Ainda dona da ilusão de que haveria uma verdade que elucidasse o mistério, consegue, por fim, entrevistar aquele que seria a testemunha-chave do enigma a resolver, o motorista russo, última pessoa a estar com Álvaro ainda vivo. Todavia, ao perceber que não há discurso que baste para dar conta da narrativa de uma vida, é aposta na ficção que proporcionará a versão possível. Cito o romance. É quase manhã, digo, e acabou-se. Pode ficar para aí com seus segredos. Quando eu escrever, invento o que quiser. Até a seu respeito, compreende? Faço de si aquilo que me apeteça. E isso que valor tem? Invente tudo. Já agora, invente o fim que lhe faltou. Fim de citação. Depois de percorrer esse labirinto textual, resta à narradora e ao leitor assumirem o poder da ficção como solução do enigma. É pelo processo de composição ficcional que se pode dar conta da história de uma vida. A Casa Eterna é um texto construído como se essa voz narrativa estivesse, cita Emanuel Guerreiro, enrolando o fio de Ariadne, a sua memória ao contrário da dos outros, à procura da saída ou do começo, numa confluência de passado e presente em que se assenta a estrutura narrativa. Fim de citação. A subversão do romance policial se dá porque a estrutura clássica desse gênero, ao, cito Boleona Sejac, ir do imaginário ao racional por meio da lógica, impõe-se a si mesmo limites que não pode transpor. Fim de citação. O romance de Hélia Correia, ao contrário, opta por encontrar no ficcional a resolução do enigma, assumindo a irresolução como saída. Cito o romance. O russo carregou nos braços para casa e nem se perguntava o que fazia. Tinha aquele homem agarrado a si, colado a si como um suor ou uma cria. Esperou que ele morresse. Viu passar horas, manhãs e tardes, nevoeiros. Foi deixá-lo na beira da represa. Álvaro pouco lhe havia revelado da infância, mas recordara muito aquele lugar. Então, ao afastar-se, dentro da luz da noite, viu o pequeno Álvaro sentado ao pé da água e... Carlos, Oi, faltam 4 minutos. tá bom, já estou me encaminhando para o final, obrigado. E, pelos olhos dele, olhou para as mulheres que lá viviam dentro, para os espelhos de metal dourado onde elas penteavam os cabelos. Viu que ele queria crescer sem se afastar, crescer apenas o suficiente para que lhe transmitissem um segredo, mas não devia atormentar-se ainda. Viu que ele sorriu antes de se encostar na grande maciez, no lombo acolhedor e adormecer. Fim de citação. O momento da morte de Álvaro, recriado pela imaginação da narradora, mostra que o poeta volta a ser uma criança, o mesmo menino que se deixava dominar pelo imaginário às margens da represa. Morre de uma forma indolor, encontrando nas águas o final de sua existência, ou melhor,
cito Mônica Figueiredo. O útero-abrigo que lhe foi negado em vida. Será neste espaço líquido que vislumbrará as sereias e os tesouros escondidos, fazendo, como bom português, a sua última viagem em direção à eternidade da casa possível. Fim de citação. Como Álvaro, não encontramos as respostas para qual seria o sentido da existência humana. Porém, ao contrário dele, e graças ao poder que a arte possui, podemos entender como, cito Manuel Gusmão, a ficcionalidade desdobraria então a dualidade humana numa multiplicidade de papéis, e nesse sentido mostraria os humanos como aquilo que eles fazem de si mesmos e aquilo que eles próprios entendem ser. Fim de citação. Através do discurso literário, é dada a oportunidade de conhecer a busca por um sentido para a existência humana e a luta contra o apagamento dos muitos que sofreram e foram silenciados, atitude que preenche as lacunas deixadas por uma escrita positivista da história. Hélia Correia, ao subverter o gênero policial, vai ao encontro da ficção sua contemporânea, que apresenta uma, cito Carlos Reis, tendência para rearticular, não raro de forma paródica e provocatória, gêneros narrativos recuperados do passado ou de zonas antes entendidas como subliterárias. Fim de citação. Entre eles, o romance policial. Mas é preciso lembrar que há antecedentes que explicam o processo narrativo, ou seja, cito Vera Lúcia Folões de Figueiredo, as origens remotas da própria ideia de narração podem ser encontradas nas atividades do caçador que perseguia sua presa a partir do rastro deixado por ela, observando atentamente traços mínimos e involuntários, da análise das pegadas, de pelos, enfim, de pistas ínfimas, o caçador formulava profecias retrospectivas. O caçador teria sido, dessa forma, o primeiro a contar uma história, porque era o único capaz de ler, nas pistas mudas deixadas pela presa, uma série coerente de eventos. E agora me encaminho para o final, último parágrafo. Aceitando a hipótese de que a narração, num geral, nasce das histórias de uma espécie de caçador primitivo, notamos que tanto o narrador detetive do romance policial quanto o narrador historiográfico constroem seus textos a partir da reunião de pistas e vestígios, a fim de ser possível a composição de uma narrativa que recria determinadas situações. Se, cito Boleor Sejac novamente, no romance policial estabelece-se, como se diz, um certo distanciamento entre o leitor e a personagem, porque se esperam a continuação e o lance teatral final, fim de citação, ao empreendermos a leitura de A Casa Eterna, exercitamos a experiência da alteridade, que se manifesta na tentativa de apreensão de Álvaro, na oportunidade de ouvir as várias vozes dos pequenos, convocados a darem os seus depoimentos, vencendo assim séculos de silêncio imposto, e em dividir a curiosidade angustiada da narradora que busca pela verdade que será reformulada pela ficção. Ela, responsável pelo fio condutor deste romance, também é uma leitora dos depoimentos e dos vestígios recolhidos para a construção de sua narrativa. Por fim, aprendamos a nossa última lição. A ficção de Hélia Correia, subvertendo um modelo atribuído ao romance policial, ensina que não há verdade absoluta. Seu texto acolhe a atenção do leitor, provando que a ficção é o espaço que nos faz vencer a morte a cada nova leitura. Muito obrigado. Desculpem se estourei um pouquinho o horário. Tudo certo. Carlos Henrique, obrigada. Parabéns pela tua apresentação. Então, já temos aqui uma manifestação da Mônica Figueiredo. Não sei se a Mônica quer ler a sua parte. Na verdade, eu tenho aqui algumas perguntas, comentários para cada um de vocês, mas eu vou deixar aberto para vocês conversarem primeiro e depois eu faço as minhas questões. Mônica, tu queres falar? Eu posso ler aqui. A Mônica diz: a narrativa policial foi, de fato, uma estrutura desenvolvida e divulgada a partir do século XIX. Aos participantes, gostaria de saber se acham que essa forma, ao mesmo tempo, pôs em destaque, mas também criticou o conceito de ordem social tão caro às sociedades burguesas oitocentistas e às vindouras, né, nossas contemporâneas.
Então, fica aí a pergunta da Mônica, que não direcionou para nenhum dos quatro, mas fiquem à vontade para fazer algum comentário. Posso responder? Posso falar? Então, eu acho sim que, como a professora coloca, ela critica esse conceito de ordem social, porque também é importante a gente lembrar que isso o Boléo Narcejac ele repete nesse livro, né, do romance policial. É importante a gente lembrar que o Poe, quando escreve a narrativa policial, ele escreve, e aí como os colegas falaram, acho que foi o Gabriel até que tocou nesse assunto, que tem muito jornal, dos crimes dos jornais, de uma cidade industrializada, e se a gente parar para pensar no século XIX, o modelo é França e Inglaterra, então de uma cidade que é extremamente hostil. Uma cidade industrializada, uma cidade extremamente repleta de crimes e que critica, sim, essa ordem. E também vai criticar, depois, como a professora fala, né, a nossa própria sociedade contemporânea, como a gente vê, por exemplo, aqui nesse caso, né, do romance da Hélia Correia, da Casa Eterna. Então, acho que criticava, sim, esse conceito de ordem, porque é sempre o primeiro criminoso ele foi retratado sempre, obviamente, como esse pária da sociedade, e o narrador é ele que resolve o enigma. A grande chave do romance policial clássico é que o leitor não pode resolver esse enigma. Há uma supremacia, se a gente parar para pensar, isso também está pautado no que o Poe fez da sua filosofia de composição, de que há uma supremacia do narrador que é sempre alguém pronto, enfim, né, ligado àquela estrutura de uma ordem social, porque é um detetive, e há uma supremacia dele em resolver esse enigma. Então, acredito que sim, o que a professora apontou tá correto, que há uma crítica à ordem social burguesa e também há uma crítica a uma suposta ordem social nossa, né, da nossa sociedade contemporânea. Oi, Mônica. Primeiro, saudades, né? Eu acredito que sim também, né? Igual o Carlos comentou, você já apontou, né? E é uma coisa que a gente precisa lembrar também em relação à narrativa policial, ou, né, não estou pensando da forma como foi depois estabelecida, enfim, né? Mas o começo da narrativa policial, como ela era tida, né? Que eram esses relatos folhetinescos, e antes desses relatos folhetinescos tinha ainda a questão dos crimes serem, as pessoas irem atrás, né, principalmente lá em Londres, né, atrás das pessoas que iam ser mortas, né, tipo no cadafalso, e aquilo ali virava um grande acontecimento, né, então as pessoas queriam saber o que aconteceu, né, e tudo mais, e essas pessoas que iam ser mortas, né, elas acabavam depois sendo santificadas, se de alguma forma elas falavam que realmente que estavam culpadas e eram perdoadas, enfim. Mas o mais interessante, eu acho que a literatura policial traz, de forma geral, para uma quebra, colocar o crime também dentro da sociedade alta, né? Dentro da burguesia, porque antes era como se o crime fosse relegado, né? Tipo, a quem não era burguês. Então, só pode cometer um crime, só pode ser assassinado quem está lá longe, né? Tipo, nas margens, né? Tipo, longe. E o que eu acho interessante que a literatura policial traz é que qualquer um pode ser um criminoso e o crime pode acontecer em qualquer lugar. Então, eu acho que isso é uma grande sacada, né, dos autores no decorrer do tempo da literatura policial. Não sei se ficou claro, se ficou meio bagunçado, mas... Bem, né, quanto a mim, eu não trabalho, né, trabalhei com gênero, né, policial, né? Mas, assim, tem a diferença que a gente realmente pode apontar é esse lugar, né, como o Felipe acabou de dizer, desse outro que morre, né? Ali o que a Maria Teresa Ortega está tentando colocar é realmente essa violência de gênero, né? Talvez não seja por questões financeiras e tal, mas por questão de gênero. E pensando ali no século XIX, né? Talvez vá contra, né, o ideário da mulher anjo, né, ou da mulher demônio, ali do romantismo, mas também já vemos na literatura portuguesa de um modo geral, falando isso com a Mônica, por exemplo, talvez em essa de Queiroz, já tenhamos ali não se pode fazer do corpo da mulher o que quiser, né? É o que eu penso, por exemplo, ali
da própria Luísa, né? Eu acho muito interessante quando a gente vê a Luísa ali, do primo Basílio, o pensamento de que a Luísa, né, é uma personagem fraca, uma personagem influenciada, que se deixa levar pelo Basílio, na verdade não é tanto assim, né? Quando a gente vê que ela não deixa fazer o corpo dela o que se quer, né? Lembrando ali do caso onde ela bate no banqueiro, né? Ela diz ali que ela não quer dormir com ele nem por dinheiro, mostra, fica claro, né? Que se deitou com o Basílio foi porque quis. Então, pensando nessa tradição burguesa, vemos esse destaque, ali dou esse destaque à Luísa, mas que sim, né? É contra o imaginário burguês, realmente, desse corpo feminino, né? Dessa posse ali da mulher. Bom, todo mundo falou um pouquinho, vou falar também. Então, eu concordo com essa questão da ordem social. Eu acho que a narrativa policial, ela nasce, inclusive, disso, né? As histórias dos romances policiais, elas são, no começo, né, divulgadas a partir de questões sociais, dos crimes, dos roubos, assaltos. Então, assim, as histórias policiais do século XIX, elas vêm a maioria delas vem dessa sociedade que vivia ali uma selvageria, uma falsa ordem social, digamos assim. Eu acho que é mais ou menos por aí, nesse ponto que a gente vale destacar aqui. Obrigado. Posso só complementar um negocinho que o Felipe falou e me provocou uma coisa aqui. Quando ele fala do crime, que ocorria até a própria burguesia, dentro da própria burguesia e tudo mais, né, deslocar para isso dentro da ordem da burguesia, eu acho que isso, por exemplo, fica muito explícito numa Agatha Christie, por exemplo, em que essa questão que ele colocou. Mas enfim, era só isso. Carlos, parabéns a todos. Mônica, me apresento, eu sou a professora Ana, da PUC do Rio Grande do Sul, e eu estou vendo, né, a Mônica manifestou ali orgulho dos meus alunos, parabéns, realmente, parabéns para a mestre, né, para a professora dos 4 alunos que estão tão motivados aí e fazendo pesquisas muito, né, muito relevantes, né, temas muito relevantes. Não sei se vocês têm alguma pergunta, um quer fazer para o outro. Eu tenho um comentário sobre cada uma das apresentações. Não sei se mais alguém quer fazer alguma manifestação. Então, né, não quero avançar no tempo. Algumas observações e questionamentos, né? Eu tentei ler alguns. Eu reli na verdade, eu reli alguns e li A Estranha Morte do Professor Antena. E, Felipe, eu me lembrei, me fez lembrar do livro A Ocasião, não sei se tu conheces, do argentino José Sauer, né, a pronúncia Sauer, e ele também fala, e daí eu trago para ti um questionamento sobre o positivismo, porque eu acho que pela data, né, pela data em que foi né, escrito o romance, obviamente, Sá Carneiro, eu acho que vale a pena uma reflexão sobre essa questão da ciência. Eu acho que, dentre todos, né, as obras que vocês pesquisaram, talvez esse do Sá Carneiro seja o que menos trata do crime e mais dessa questão entre ciência, né, que tu colocas, né, ali, colocaste na tua apresentação, agora já, que é a questão entre ciência, né? Tu falaste em sonho e realidade, intuição e ciência, e nessa obra, a ocasião do José Sauer, ele justamente ele trata sobre esse ponto, e no final da obra, diferente do Sá Carneiro, me parece, é que a ciência né, que está acima da intuição, como tu colocas, né? Mas achei interessante, e interessante relacionar com o positivismo justamente pela data, né, do romance. Eu vou fazer todas as minhas observações, depois vocês comentam, ou, né, se acharem interessante. Gabriel Castro, João Tordo, né, interessante aquele comentário que tu fizeste sobre
né, sobre ser um subgênero, etc. E daí eu te pergunto, né, tu falaste do autor autodiegético, será que o gênero, eu pergunto assim, não, uma pergunta retórica, né, estou fazendo aí um comentário, será que tem como escrever né, um romance policial, assim, tu falaste, não sei se fosse tu outro colega que comentou do gênero enigmático, né, o desafio do mistério, o personagem, o gênero detetivesco, teria como usar um outro tipo de autor, sem ser o autodiegético ou o homodiegético, né? Porque me parece, daí é uma reflexão que eu faço, tem que haver esse mistério, né, e essa tentativa de resolução do crime, então talvez um outro tipo de narrador não caiba para essa história, só uma reflexão, né, que não sei se tu quer fazer algum comentário, só vou passar para os meus comentários dos teus outros colegas, certo, Gabriel? Mas parabéns pelo teu trabalho. Eu li né, eu li do João Tordo, outros não li As Três Vidas, mas já me interessei e achei bem interessante tu falares a reflexão sobre As Três Vidas. Na verdade, o João Tordo tem, né, esse caráter, né, essa ficção mais, digamos assim, tradicional, no sentido que ele vai abordando, né, e vai levando, né, mais ou menos de forma cronológica a solução de uma história que nem sempre tem solução, né? Muito bem. Arthur, fiquei contente que tu falaste na faca. Eu acho que aquela faca do conto da Maria Teresa Horta é fundamental, né? A faca, ela é interessante que ela retoma retoma as 3 gerações, né? E são 3 facadas que ela dá no marido, e ela restabelece, assim, não sei se vingança, mas a subversão aí dela, da mãe e da avó. Acho a faca importantíssimo nesse curto conto que diz tudo, né? E de uma violência, assim. Não vi no final do conto, até voltei aquela questão do fogo, não ficou bem clara para mim no final do conto, mas realmente ela não tem, ela dá a facada e se tranquiliza, né? Como se fosse assim, fez o que tinha que ser feito. Carlos Henrique, não sei se tu conheces a história da música do Caetano Veloso em relação ao Torquato Neto. Vale a pena dar uma procurada, né? Na verdade, Caetano Veloso era amigo do poeta Torquato Neto de Teresina, e ele vai até a casa, né? O Torquato morre bem jovem, e ele vai à casa do Torquato e conhece o pai dele, que é uma pessoa muito sensível. E daí, a partir desse encontro, ele escreve a música, ele volta para o hotel e escreve a música. É bem interessante, deve ter na internet essa história da música do Torquato. Bom, mas isso era só um parênteses, né, que tu fizeste também. Muito interessante a tua apresentação. Me lembrei, né, quando tu estavas falando, me lembrei do Delfim e dos outros romances do José Cardoso Pires, né, que tem essa questão de subversão, de aquele romance que fica no limiar, né, romance policial. E queria só comentar contigo uma questão que eu faço parte do grupo de pesquisa de romances portugueses do professor Paulo Crale, que é aqui da PUC do Rio Grande do Sul, e nós comentamos e fazemos sempre uma relação sobre, por exemplo, o Delfim, ele foi, né, o lugar do Delfim, né, a época em que ele foi né, que ele foi publicado, que tinha toda a questão de censura, que os romances... Então, a gente faz assim, essa pesquisa de voltar, né, ao lugar de origem da obra, né, em que foi publicado. Então, tinha aí toda uma questão de tentar burlar, né, burlar não digo, mas de tentar passar pela censura, né, aquele romance, então, escrito realmente de uma forma bastante subversiva, sem deixar muitos evidentes os rastros aí e a crítica. Então, só também fazer esse comentário. Gente, parabéns, gostei muito, aprendi muito com vocês. Parabéns, Mônica, professora desses 4 alunos. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, tem também outro espectador também, então fiquem à vontade aí para falar. Obrigado, professora Ana. Na realidade, sobre o Sá Carneiro, inclusive minha pesquisa atual em relação à obra dele,
Eu estou trabalhando com três tipos de, né, de vertentes. Assim, a literatura dele por uma vertente de literatura fantástica, né, do maravilhoso, enfim, a ficção científica e a literatura policial. Enfim, eu estou trabalhando isso como uma forma, eu chamo de margens entrelaçadas, né? Porque quando a gente fala dualidade, parece que tem campos de forças que estão, né, um querendo... E eu acredito que não é isso que ocorre na obra do Sá Carneiro. Ele tem margens que se entrelaçam, que podem ir para... Você pode ir para uma praia e, de repente, você já viu que você está em outras águas, mas é tudo uma praia só, né? E essa questão do positivismo na obra dele, até pela influência francesa que é forte nele, né? Enfim, ele vivia entre Portugal, né? Entre Lisboa e Paris, né? Lisboa e Paris. Inclusive, se suicidou em Paris, né? Eu até chamo ele, escrevo que é a Paris nunca abandonada dele, porque ele, né, não abandona Paris nunca. E a gente percebe essa diferença da escrita dele quando ele está em Paris e quando ele está em Lisboa. Tem uma diferença muito grande, né? E para mim, essa influência que ele tem, inclusive do positivismo, e também é uma crítica que ele faz a tudo isso. Porque, né, para quem todo mundo já deve ter conhecido um pouquinho da forma como o Sá Carneiro lida com as coisas dele, que é essa grande confusão, né? Esse grande desconcerto do mundo que tem ali nele de uma forma muito, muito pulsante, né? Ele enxerga alguma coisa que ele não consegue expressar e ele busca expressar isso e ele vai por várias vias, né, para tentar colocar isso. Não deu para falar aqui, né, por causa do tempo curto, mas eu sempre parto, no escrito que eu tenho, eu falo sobre o poema dele, o Partida, que para a gente entender a obra do Sá Carneiro, a gente tem que começar a ler lá o Partida, e a partir do Partida você... É literalmente isso, é Partida, né? Então, para entender a cabeça dele, você tem que ler o Partida, e aí você vai percebendo as várias facetas, né? Então, ele mistura tudo e, ao mesmo tempo, ele separa. É muito interessante a gente se aprofundar realmente no Sá Carneiro para além do que a gente já entende dele, né? Então, obrigado também pela dica do Ocasiel. Eu não conhecia, eu conhecia o autor, mas não conhecia a obra, então vou dar uma procurada, dar uma lida, às vezes até ler alguma coisa que alguém já escreveu que ajuda, né? Tudo é ajuda, né? Tudo é ajuda. Muito obrigado. Não sei se ficou claro também minha fala. Obrigado, professor. Ficou, e parabéns de novo pela tua pesquisa. Muito bom. Acho que sou eu. Pela ordem. Sobre o narrador autodiegético, bom, não sei exatamente. É difícil, né? É complicado a gente pensar num romance, eu acho, policial, em que o narrador não seja, né, esse narrador autodiegético. Em alguns, a gente acaba sendo o que normalmente é o centro do romance policial, é o detetive, né? A gente tem alguns exemplos do romance policial em que o narrador acaba não sendo o detetive, mas mesmo assim ele no geral, por exemplo, se eu der o exemplo do Sherlock Holmes, o clássico aí, o Watson, ele narra e ele não é o detetive, o protagonista da trama, né, da narrativa, ele é mas ele está ali, então ele participa das ações, então ele acaba sendo também esse narrador autodiegético. Então, assim, eu não consigo pensar, lembrando aqui das coisas que eu já li sobre o gênero, eu não rememoro nada que tenha nenhum outro romance do gênero que o narrador não seja autodiegético. Agora, sobre o João Tordo, você falou que já leu outros. Esse livro é muito bom, inclusive esse livro aí é o clássico dele, assim, entre aspas, né? É o vencedor do Prêmio Saramago, né? Ele que ele venceu, foi o último escritor a receber o prêmio do próprio Saramago. Saramago ainda estava vivo quando entregou o prêmio a ele. E o legal de diferente assim do João Tordo nesse romance é porque, no geral, nos mais tradicionais, por isso que eu digo que ele acaba sendo um romance policial do gênero, que ele acaba não seguindo à risca aquele, entre aspas, padrão do gênero mais tradicional. Porque, no geral, a maioria dos romances policiais, eles vão viver em volta de um detetive, muitas vezes de ofício, muitas vezes já em volta de um crime, e acontecem crimes, e que
às vezes o narrador que teoricamente é o detetive, mas não é o detetive de ofício, ele acaba se tornando o detetive, e ele não... E existem crimes, e ele mesmo comete alguns crimes, então ele ocupa esse contemporâneo. A gente não consegue, nesse romance de João Tordo, estipular alguém como ele ocupa vários espaços desse homem contemporâneo que ocupa o detetive, o criminoso, e às vezes ele é vítima também. Então ele está ocupando vários espaços, e a grande sacada do livro é que ele não é em si atrás de um crime, é atrás de um sumiço. A neta do cara some, e a grande trama do romance é ele ir atrás dessa menina, e ele passa a viver em função de encontrar. Passa anos peregrinando nos Estados Unidos até que ele volta a Portugal. Enfim, acho que é isso. Não sei se respondi. Agradeço, Gabriel. Na verdade, eu estou vendo aqui o Joelson está me indicando que nós já temos que encerrar. Então, eu acho que é isso aí, né, Joelson? Não sei se o Carlos Henrique e o Arthur teriam, né, claro que não é uma banca aqui, são só ideias que nós estamos trocando. Joelson, terminou? Não temos tempo mais? Eu daria para vocês aqui mais 4 minutinhos para fazer... 4 minutos? Isso. Obrigada, Joelson. Só para saber se o Carlos Henrique e o Arthur querem falar fazer algum comentário, Felipe. Eu falo, Gabriel, então. Obrigada, Gabriel. Não, eu estava realmente interessada e pensando nisso, né? De quem será quem será esse narrador, que vai ser sempre alguém que esteja participando da história, senão, né, entrega o crime. Mas aí é uma pesquisa aí que a gente pode pensar em fazer. Certo? Desculpa, gente, os 4 minutinhos são de vocês. Não, então vou só ser breve. Bem, você falou, não localizou a questão do fogo, né, Ana, que você disse. Bem, o fogo aqui no livro aqui, do Cobalto, eu encontrei na página 137, que ela diz assim, elas foram queimadas, não entendes? Mulheres queimadas em grandes fogueiras, como contava o livro antigo, Vivas Escondidas. Ainda tem a presença do livro, um livro que é Livros Escondidas, né? Entendemos, então, o que também, né, tem nesse livro, né? Para que ela, uma menina, em outros momentos, lia também As Escondidas, né? Então, temos essas duas figuras. A bruxa, mais uma vez, esse livro que ela lia, As Escondidas. Foi aqui que eu encontrei, mas também tem outras partes aqui que falam sobre essa fogueira. E, realmente, a faca, né, como você bem localizou, é a chave de tudo. E também eu acredito no dormir. Por isso, quando eu fui para esse conto, e para estudar ele, eu fugi um pouco do Inquietude e fui para Mulheres de Abril, porque eu acho que faz mais sentido ainda. A gente entender essa figura da faca, do dormir, da cama. Lembra um sacrifício judaico-cristão, né? O cordeiro, né? Se tivesse aquele cordeiro imolado, ela matando ali 3 vezes. Essa cena lembra muito isso, né? Então, acho que fez muito sentido trazer essa releitura da Maria Teresa, desse conto talvez nem tanto, mas sobretudo dos poemas que já foram muito falados, né? Talvez a narrativa da Maria Teresa ainda falta muita coisa ainda, mas trazer essa luz a partir dessa perspectiva de geração e de época também, porque o que eu tento trazer é essa perspectiva de época, né? Final de século XX e início de século XXI. Né? Obrigada, Arthur. Eu só quero deixar, Carlos, eu vi que ele abriu o microfone. Muito obrigada, Arthur, e parabéns de novo. Eu acho que eu entendi errado, né? Eu achei que tivesse o fogo no conto, né? Eu estava perdida. Obrigada. Carlos. Não, então, vou tentar ser muito breve, mas eu acho que, como a Ana Paula Arnaud aponta, o Delfim ele é um romance de virada na literatura portuguesa. Isso eu acho que já é um consenso. E a Hélia Correia é conhecida muito por prestar uma homenagem à tradição literária. Eu acho que na Casa Eterna, de alguma forma, ela também presta essa homenagem ao Delfim, porque, afinal de contas, é uma escritora querendo saber a resolução de um enigma numa região agrária, colhendo depoimento dos habitantes daquela região. Então, assim, é muito uma homenagem ao Delfim também. E eu acho muito importante a gente também considerar o Cardoso Pires como responsável, pelo menos, na literatura da segunda metade do século XX, porque eu acho que o Sá Carneiro faz isso com a subversão do romance policial no começo do século XX. Mas nessa virada da segunda metade do século XX, eu acho que é sim o Cardoso Pires que inicia esse movimento de recuperar esse gênero para subvertê-lo. E a gente percebe até na própria escrita dele mesmo, em que essa estrutura clássica ela vai oscilando. E, na verdade, a gente sabe que ele vai denunciar um crime muito maior do que a traição lá, a suposta traição do Tomás Manuel, da Maria das Mercês, enfim. Era isso. E parabéns aos meus colegas e a todos também. Era isso. Só.
maravilhoso, parabéns. Muito interessante todos os trabalhos, interessante a discussão. Joelson, desculpa aí o avanço do tempo. Então, professora Ana, eu quero agradecer a sua excelente mediação aqui e também parabenizar os meninos pelas apresentações que foram feitas aqui. Foram bastante construtivos, né? E eu quero convidar vocês a assistirem às próximas sessões que nós teremos agora pela manhã e também aproveitar o resto da programação do dia e também anunciar, né, que a programação ela vai se estender até a próxima sexta-feira da próxima semana e espero rever vocês no decorrer da semana. Tchau, tchau, fiquem bem, se cuidem, até mais. Obrigada, Joelson, pelo teu apoio aí. Muito obrigada. Igualmente, professora, muito obrigado. Foi um prazer conhecer a senhora.